1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Eu estava conversando com o Senhor essa semana. Muitas vezes a gente entra em algumas redes sociais de amigos, de parentes, de famílias, e você vê algumas coisas que você se pergunta: o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo, Senhor? Famílias que foram é, destruídas, famílias que foram repartidas, filhos que não estão mais na casa do Senhor. E o Senhor me fez pensar um pouquinho sobre até onde eles chegaram, como é que foi o caminho para chegar à situação do jeito que está. E falando com o Senhor, e muitas vezes nessa semana eu me entristeci de ver algumas situações. O Senhor me levou a 1 Coríntios capítulo 3. E essa ministração é um alerta sobre o que está acontecendo hoje em dia. E sabe que Deus me falou? As pessoas estão buscando líderes a seu gosto, como se escolhe um restaurante. As pessoas estão escolhendo o que comer. Pastor, escolher um líder é ruim? Escolher um pastor é ruim? Essa é uma das perguntas também que fiz. E eu chego à resposta. Como é que eu posso dizer? A minha resposta é depende. E eu vou responder esta questão durante a ministração. Será que escolher um líder é ruim? Escolher um pastor, uma igreja? Depende. Depende. Porque o Senhor tratou algo no meu coração e eu preciso falar com você. Então eu quero que você deixe aberta a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. E eu vou ler com vocês aqui a passagem de 1 Coríntios capítulo 3. Em primeiro lugar, eu vou ler alguns versículos, depois a gente continua a ministração. E como é que eu ministro? Você que está aqui pela primeira vez, eu não leio o texto inteiro e vou lendo conforme eu vou ministrando. Às vezes eu leio, mas desta vez eu vou ler conforme a ministração. Eu quero orar em primeiro lugar com você nesse momento. Papai, em nome do teu filho, Pai, que esta palavra, Senhor, venha, Senhor, a achar guarida nos nossos corações. Que essa palavra seja compartilhada com muitas famílias que precisam escutar a tua voz. Pai, pessoas que estão perguntando por que aconteceu isto ou aquilo. Porque o Senhor nos leva a entender os problemas, as situações, para que possamos voltar ao verdadeiro caminho do Senhor. Para que possamos voltar, se arrepender e voltar nos teus braços. Pai, que esta palavra seja alimento espiritual para a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo identifica um grande problema entre os irmãos de Coríntios. Aqui no livro de Coríntios, de Corinto. Paulo identifica um problema entre os irmãos de Corinto e chama esses irmãos de carnais. Qual que era o problema? O que estava acontecendo no capítulo 3 para Paulo chegar a dizer, olha, vocês são carnais. As pessoas estavam escolhendo líderes para si.
As pessoas estavam escolhendo líderes para si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E com certeza estava tendo divisão, contenda entre os irmãos. E Paulo alerta que esta atitude é infantil, é carnal, é a coisa de menino. Paulo, ele alerta para esta atitude porque tanto Apolo como Paulo eram pessoas escolhidas por Deus, eram líderes que estavam ensinando a palavra de Deus. Só que estas pessoas não estavam prestando atenção no que estava sendo ensinado e quem ensinou para Paulo ou Apolo. Eles queriam ser de Paulo e os dois eram ministros de Cristo. Eles não estavam buscando um fã-clube. Hoje talvez alguns ministros nem falaria isso. Pode vir. Me sigam. Não, Paulo e Apolo não estavam buscando um fã-clube. Eles não tinham um canal no YouTube, estavam buscando inscritos e seguidores. Eles não estavam buscando os discípulos de si mesmo. Eles eram ministros do Senhor que ensinavam o que Cristo ensinou. E eles tinham consciência disso, porque eles mesmos disseram, olha, quem é Paulo e quem é Apolo? Não são ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um? O que Paulo estava dizendo, meus queridos, é que a questão de estar seguindo Paulo e Apolo não era o mais importante. Eles deveriam estar seguindo o que estava sendo ensinado por eles. O que Paulo estava dizendo é que o que muda não era se o seguidor A ou B estava sendo seguido, mas o que estava sendo ensinado por eles. E o que Jesus ensinou. Aquilo que eles estavam falando para esse povo. Mas a pergunta que fica nos dias de hoje é: será que tem gente procurando líderes conforme o seu coração? Será que hoje, em meio à pandemia, da qual hoje nós temos acesso a vários cultos, nesse momento, diversos e milhares de cultos estão sendo levados pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Hoje nós não estamos no Instagram, só estamos aqui no Facebook. Será que isso tem trazido um problema para a igreja, para o corpo de Cristo? Sim. Mas também tem resolvido muitos problemas. Então qual é o problema de hoje? Qual é o problema disso tudo? É que muita gente está escolhendo o que escuta, a ministração que quer escutar. E Paulo tinha consciência de que ele por si não mudava as pessoas. Ele precisava de Cristo. E hoje nós temos líderes pensando que eles têm o poder até mesmo de modificar a palavra do Senhor. E essas pessoas estão buscando escutar o que vai no seu coração. Tem gente procurando líderes a seu bel prazer, como se procura um restaurante. Como se procura um McDonald's. Hoje eu vou comer um McDonald's. Hoje eu vou comer um Burger King. Não, hoje eu como uma pizza. Tem gente usando a igreja desta forma. Se adaptando a um tipo de teologia da qual muitas vezes não é de Cristo. Mas ela chega no meu coração e eu aceito aquilo porque é isso que eu queria escutar. A igreja não é restaurante, meu querido. A igreja não é fast food. A igreja é o lugar onde Deus nos dá o alimento espiritual necessário para o crescimento espiritual. Por que aquele pessoal foi chamado de menino? Porque eles tinham atitudes de meninos, eles não cresceram. E muitas vezes nós temos visto cristãos que não crescem, cristãos que não querem comer uma comida um pouco mais pesada. Preferem apenas um lanche, um McDonald's espiritual. Tem gente procurando líderes pelo que eles ensinam, não o que eles ensinam. Vamos lá. Tem gente procurando líderes pelo que eles ensinam. Não porque eles ensinam a palavra de Deus. E isso é uma prática visível hoje em dia.
Porque se você sentar com uma pessoa que está em uma igreja, que está ensinando heresias, você pega essa pessoa e fala, que igreja que você está? Tal igreja. Falou, poxa, meu querido, você sabe o que o pastor tem ensinado? Você sabe qual é a teologia que tem ensinado? E eu não estou falando de igreja A, B ou C. Eu estou falando de igreja. Isso é um alerta para o povo cristão. Eu sei que muitas pessoas estão indo a igrejas que ensinam que você pode fazer qualquer coisa, mas vamos lá, você pega esse cristão e mostra o que foi pregado, ministrado naquele lugar. Explica o que é aquilo é uma heresia. E o que é heresia é um ensino que leva você para longe de Deus, de um modo simples e prático. É um erro doutrinário. Você pega uma pessoa que vai numa igreja dessa, explica, mostra o erro, mostra o que a Bíblia diz, e aí você escuta o quê? Mas eu me sinto bem lá. Eu vou ficar por lá mesmo. Eu me sinto bem. É o lugar que me sinto bem. E aí eu respondo aquela pergunta que fiz no início da mensagem. Escolher um líder é ruim? Escolher um pastor é ruim? Escolher uma igreja é ruim? E a minha resposta é, depende do que ela ensina para você. Depende qual é o seu fundamento, qual é o seu alicerce. Depende qual é o objetivo daquela igreja. Tem gente saindo de uma igreja, e aí eu começo a entender, e o Senhor me levou a entender por que muitos casamentos estão destruídos. Porque muitos filhos e filhas estão longe do Senhor. E um dia estavam dentro da casa de Deus, trabalhando para Deus. Tem gente saindo de uma igreja que ensina a palavra de Deus para ir para uma outra igreja que ensina o que ele ou que ela quer escutar. O que eles ensinam, o que eles acham que é a palavra de Deus, não o que é realmente a palavra do Senhor. Tem gente procurando líder que seja mais flexível com o seu pecado, com o seu modo de viver. Tem um ministério, mas para que santidade? Então, naquele lugar, o líder é mais flexível ao seu pecado e aqui você faz o que você bem entende. Continue com o seu ministério, não há problema algum. Talvez as pessoas estão procurando igreja que, em nome do amor, pode dizer para você que você pode estar em uma cama errada, você pode ser um adúltero, você pode ir para a prostituição, que tá tudo bem, o Senhor vai te salvar do mesmo jeito. Pergunto para você, esse discurso não alcança o coração de muita gente? Talvez você procure uma igreja que aceite o teu modo de viver, até porque você não quer deixar o seu modo de viver. Você não quer buscar a santidade. Tem muita gente fazendo isso, meus queridos. Tem muita gente deixando o modo de Deus para viver conforme Ele quer. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas vão para esses lugares, essas pessoas escolhem seus líderes, e esses líderes começam a fazer o quê? A trocar o seu fundamento, o fundamento espiritual da família, o fundamento espiritual do pai, da mãe, dos filhos, da família. E sabe o que acontece? Essa família não suporta o fogo, não suporta o vento, não suporta uma luta e cai e se desfaz. O que você precisa saber é que o fundamento bíblico, seja aquilo que você goste ou não, e se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você quer ter uma vida diante do Senhor, se você quer ter uma vida diante do nosso Deus, se você quer ser cristão de verdade, discípulo de Cristo, você precisa entender que o fundamento para a tua vida é a palavra de Deus. Não aquilo que você está procurando muitas vezes.
O meu conselho para você, meu querido, nesse momento, é você se preocupar nos ensinamentos que estão sendo levados pelas redes sociais, nos púlpitos, para a tua vida, para a tua família. O meu conselho para você é que você não procure líderes que massageiem o seu ego, aceitem o teu pecado, mas que possa levar você para perto do Senhor. Senão a tua casa vai desmoronar. Pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Ah, que coisa, achei a igreja que eu quis. Olha, eu nunca tinha escutado isso. Eu nunca tinha escutado isso. Então quer dizer que eu posso continuar vivendo do jeito que eu tô, no pecado. Deus me ama. Ah, meu Deus, a tua casa pode desmoronar. A tua casa pode desmoronar. A tua família pode ser destruída. Porque o fundamento bíblico está sendo retirado da sua vida. E tinha gente que às vezes a gente olha e fala, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? São pessoas, o Senhor me disse, são pessoas que trocaram o fundamento. São pessoas que não quiseram viver mais em uma igreja que começaram a chamar a igreja que estava, que muitas vezes a igreja era bíblica. Muitas vezes as pessoas saíram de um lugar onde tem fundamento bíblico, onde foi ensinado a palavra de Deus. Ah, mas é duro. Ah, mas é uma palavra dura. O que importa é o conteúdo e o fundamento. Numa construção, o que importa não é o que você vai colocar nas paredes. É claro que importa, mas esse não é o papel principal do arquiteto, vamos dizer assim. Qual que é o papel principal que eu, pelo menos, eu vejo? É o fundamento, a estrutura da qual o edifício vai subir. Porque se a estrutura não tiver alicerçada muito bem, a casa cai. Se a tua família não estiver alicerçado na palavra de Deus, a tua casa vai cair. E a Bíblia diz o seguinte, que ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento. 1 Coríntios 3, veja aí. Olha aí. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E tem gente trocando fundamento. Tem gente trocando fundamento. E olha a continuação, eu vou ler mais uma vez. Olha aqui, ó. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, ou melhor, vamos ler de novo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Hoje tem gente procurando outro fundamento para ficar o quê? De bem com a vida. Não a vida espiritual, a sua vida. Mas olha o que a palavra de Deus diz, vamos continuar. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Meu querido, a vida cristã não é um mar de glórias e aleluia. A vida cristã também tem momentos de pedir misericórdia a Deus. A vida cristã tem lutas, dificuldades. A vida em Cristo me leva a pensar que existem momentos de alegria, existem momentos de tristeza, mas se eu estiver fundamentado em Cristo, o Senhor vai fazer com que a minha casa não caia. A minha família vai aguentar. Os meus filhos vão passar. Tem muito fundamento por aí que parece ouro, parece prata, só parece. Mas quando passa pelo fogo, você descobre que é palha e a casa cai. E eu tenho visto, meu querido, tem entristecido muito meu coração.
E eu tenho visto muitas famílias que estavam estruturadas em uma igreja, volto a dizer, uma igreja que preza ainda hoje pela palavra de Deus, e que essas famílias foram em busca de uma igreja mais moderna. E sabe o que acontece? A gente vê hoje a separação. Sabe o que acontece? A gente vê hoje o filho, a filha, longe do Senhor, em um outro, entre aspas, nível de vida superior e inferior. Quantos jovens que estavam na igreja estavam se envolvendo com o reino de Deus, com seus ministérios, e hoje estão longe do Senhor porque trocaram os seus fundamentos. Meus irmãos, hoje você precisa buscar uma igreja que leve você para perto do Senhor. Não procure uma igreja com um louvor maravilhoso. Não procure uma igreja linda. Não procure. As poltronas da igreja não são essenciais para a tua vida. Se tiver poltrona, amém. Se for uma igreja que prega a palavra de Deus, que tem um louvor abençoado, mas que está baseado no fundamento que é Cristo, glória a Deus, aleluia, fique aí. Mas, meu querido, se você entra num lugar aonde se chama casa de Deus, e o cara lá na frente, o líder lá na frente quer lacrar, e começa a tocar uma música do mundo secular, vamos usar a palavra música secular na hora do louvor, no culto de domingo, sai, porque isso daí é uma boate, não é uma igreja. Isso não é casa de Deus coisa nenhuma. Só tem nome de casa de Deus. Sai daí e procura uma igreja. E talvez você ache uma igreja pequenininha. Talvez você ache uma igreja com bancos de madeira. Talvez você ache uma igreja onde o púlpito não tem púlpito. É apenas uma mesa de plástico. Mas ali se prega a palavra do Senhor. Fique ali. É melhor ficar ali, escutar a palavra de Deus, do que sair à procura de uma igreja moderna, onde nós temos luzes, onde nós temos telões, onde nós temos tudo, e não dá o especial, o melhor, não leva você para o verdadeiro alimento espiritual, para a comunhão com Cristo. Versículo 18 de 1 Coríntios 3 diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas muitas vezes ficaram em igrejas da qual são estruturadas e têm a palavra de Deus como fundamento, mas começa a modernização do evangelho por aí, e essas pessoas se acham sábias a ponto de querer escolher o que bem quer escutar e vão para esses lugares. E aí as pessoas dizem assim: pastor, mas eu sei, eu sou cristão há tantos anos, eu não vou cair nessa. E depois de anos e anos, está dentro da heresia, está participando de coisas erradas e levando uma vida sem santidade. E a Bíblia diz, olha, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio nesse mundo, então faça-se louco por ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. A pergunta que eu fiz para o Senhor é: Senhor, por que essas pessoas estão desse jeito? Por que essas famílias estão assim? Senhor, eu conheço de onde eles vieram. Eu conheço o que eles receberam. O alimento espiritual que esse pessoal recebeu anos e anos e anos. E por que hoje essas pessoas estão dessa forma? E o Senhor disse, muito claro, porque deixaram, ou melhor, porque procuraram líderes a seu bel prazer, a seu gosto, e trocaram o fundamento. Eu quero dizer para você, meu querido, a nossa igreja, Comunidade Tempo de Viver, é considerada para alguns um pouco dura. A nossa igreja às vezes é considerada como uma mensagem às vezes forte.
em relação à santidade, a busca de santidade. Mas eu vou dizer para você, eu vou continuar dessa forma, porque eu quero que você se encontre com Cristo. Eu não vou agradar o teu coração. Eu quero levar o que agrada o coração de Deus para você. Talvez a mensagem seja pesada. Nossa, eu queria escutar uma mensagem de prosperidade. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem de prosperidade. Poxa, pastor, mas como? Prosperidade espiritual. Se você buscar o fundamento que está na palavra do Senhor, a tua vida será uma vida de prosperidade espiritual. Eu quero levar um fundamento sólido para quando você passar pelo fogo, você que está me escutando, se você passar pelo fogo, se vir um vendaval, uma tempestade, você vai ficar firme. É como a casa na rocha. Veio tempestades, veio a onda no mar, mas ela continuou firme. Se você buscar líder, se você buscar uma igreja, conforme o que você quer escutar, a tua casa vai cair. A tua casa não passa pelo fogo. Para você, talvez você está escutando e achando que o fundamento que você está recebendo é ouro, prata, mas não passa de palha. Eu quero deixar essa mensagem ao teu coração. E a minha pergunta antes da gente cear é: você tem buscado qual fundamento para a tua vida e família? Qual? Qual fundamento você tem buscado? E eu vou orar agora e já você prepara a ceia, você já prepara o pão. Aqui nós temos a Tati, que vai cear conosco aqui. O Henrique, a Kelly, está comigo aqui também. Prepara aí, meu querido. Pastor, tem igreja séria? Tem. Pastor, tem líderes sérios? Tem. Talvez não é uma igreja que você ache que é séria porque não tem o conforto que você deseja. Mas ela tem o melhor. Ela tem uma palavra de Deus para você. Ela tem alimento espiritual que vai alimentar você e vai te dar forças para viver dias maus e passar esses dias maus e agradecer ao Senhor. Ela vai te dar alimento para que você encontre o Senhor e escute a trombeta tocar. Ela vai te dar um lugar perto do Senhor, perto do Senhor. Eu sempre digo, eu sempre repito, tem algumas coisas eu sempre falo nas mensagens, para que fique guardado no meu coração. Eu quero deixar esse legado para você. O dia que eu não estiver aqui, você vai lembrar disso. É melhor estar no esconderijo do Altíssimo. É melhor estar no esconderijo do Altíssimo. É melhor estar na sombra do Onipotente, porque quando eu estou na sombra, estou perto. É melhor receber uma palavra que te alimenta espiritualmente do que aquilo que massageia o seu ego, o seu coração. Senhor, nós estamos aqui nesse momento. Papai, que esta palavra fale ao coração de muita gente. Eu sei que tem gente que não vai gostar, mas eu não estou aqui para agradar o coração dos homens. Eu não estou aqui para ser aplaudido pelos homens. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E em nome do teu filho, ó Pai, que as pessoas que forem escutar esta mensagem possam fazer uma reflexão sobre a vida espiritual que estão levando. Possa ver se não estão sendo trocados os fundamentos da sua vida espiritual. Possa ver se a oração não perdeu o seu valor.
a busca da santidade não perdeu o seu valor. Possa ver, Senhor, que a palavra tem sido deixada de lado. Possam ver, Senhor, que a vida que eles precisam ter não é aquilo que eles acham que deve ter, mas aquilo que Deus tem para eles. É aquilo que está na palavra do Senhor. É aquilo que a palavra de Deus diz para vivermos. Senhor, em nome do teu Filho, mantém, Senhor, a tua igreja, comunidade Tempo de Viver dessa forma. Mantém a tua igreja assim, Senhor. Pai, se um dia eu for ensinar algum tipo de heresia, que eu possa levar o teu povo para longe da tua presença, que o Senhor me leve antes. Eu não quero fazer isso, Senhor. Não, eu não quero. Eu quero estar debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Eu quero escutar a tua voz. Eu quero ensinar a tua palavra. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. E que o Senhor traga vidas que foram para longe, escutaram o que bem queriam. Que essas pessoas voltem à verdadeira casa do Senhor. Que essas pessoas voltem para onde aprenderam sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, reconstrua lares, estrutura lares, Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus, que essas pessoas se arrependam e saiam desses lugares, para que possam voltar à tua casa, escutar e ter um alimento espiritual puro e santificado pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.